nós vamos ter agora a apresentação do trabalho intitulado Proteção de Dados no Sistema Confea-CREA e a perspectiva de sua incorporação nos serviços de TI LGPD. Será apresentado pelo bacharel em administração, Alessandro Fonseca Bruno de Matos, assessor da SEG, Superintendência de Estratégia e Gestão do Confea. Lendo rapidamente o currículo do senhor Alessandro Fonseca Bruno de Mello, administrador especialista em inteligência de negócios, membro da ANPPD, assessor de estratégia e gestão no Confea, Brasília, Distrito Federal. Ele é formado em administração de empresas pelo FMS, possui certificação internacional em inteligência competitiva, executivo do Data Science e Business Analytics, gestão de marketing, gestão estratégica e mestrando em inovação e empreendedorismo. Há 20 anos atua na área de marketing e estratégia, com sólida experiência em estruturação e governança de dados, inteligência de negócio e planejamento estratégico. Iniciou sua carreira como estagiário na Brasil Telecom, passando pelas áreas de inteligência da Vivo, Telefônica, WIS Soluções e CNI, atuando em diversas frentes de inteligência e dados, passando pela evolução das técnicas e ferramentas de apoio na tomada de decisão. Mora há 10 anos em Brasília e atualmente trabalha no Confea, atuando como DPO no desenvolvimento de projetos de Business Analytics, inovação e gestão empresarial da instituição. É um currículo sintetizado, como apresentamos dos outros palestrantes. Eu pergunto ao doutor Alessandro se ele está nos ouvindo. Ouço perfeitamente. Já estou Correto. com vocês. Estão me ouvindo bem? Temos áudio e vídeo perfeito. Passo agora a condução dos trabalhos ao senhor, a sua apresentação, ok? Uma boa apresentação. Tudo certo, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Novamente, bom dia. A gente já conversou na abertura do evento. A LGPD ela traz um grande desafio de compliance, e aí eu já vou pedindo desculpa aos senhores pela sopa de letrinhas em inglês que eu vou falar, mas quando a gente trata de tecnologia e Big Data é um pouco difícil de fugir. Então, quando a gente está falando de compliance, né, de estar alinhado à legislação, a LGPD traz um grande desafio, principalmente para a administração pública, porque tem regras adicionais, além das outros regramentos que tem, por exemplo, como a lei, né, que diz que toda informação produzida por um ente público é pública, né? E aí a gente tem bastante questões necessárias para raciocinar quando a gente vai fazer a adequação em relação à LGPD. As tecnologias estão fervilhando aí, a todo momento surge tecnologia nova, o uso de dados é intenso, e isso torna políticas de privacidade, de segurança, e qualquer coisa que venha regrar esse movimento, muito mais difíceis de serem entendidas e aplicadas, né? Eu fico muito feliz de conciliar esses dois assuntos. Eu sou aí um egresso da área de inteligência competitiva, que é a predecessora e precursora do Big Data, né, das tecnologias de Big Data, enfim. Então, sou profissional de analytics há muito tempo, e agora estou respondendo aí no sistema, no Confea, como encarregado e orientando o sistema na implementação. Então, a minha intenção aqui com vocês vai ser fazer um link entre tudo que foi apresentado. Eu fiquei muito feliz de escutar a Andrea e a Germana, principalmente, que estavam falando mais profundamente da LGPD, e ver que tem muita coisa alinhada com o que a gente está desenvolvendo no Confea, né? Então, isso aí me deixa muito, muito feliz. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais aí do que a gente está desenvolvendo aqui no sistema Confea-CREA. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Um minutinho só.
Vamos ver. Beleza, já estou vendo a tela aqui. Vocês estão vendo a tela aí, presidente? Então, né? Sim, entrou agora. Muito bem, pode tocar firme e forte. Combinado, então. Bom, então vamos lá. Como a gente já viu nas falas dos palestrantes aí que tiveram presentes anteriormente, a gente tem uma mudança, um grande paradigma de quando a gente fala de gestão orientada a dados e a LGPD, né? A gente sai de um movimento que a gente tinha no passado, até um presente recente, de dados físicos, né? E de uma privacidade física. Você podia desligar a tela de alguma coisa e as pessoas paravam de ver o que você estava vendo, colocava ali uma tela que não deixa ninguém ver, fechava o seu notebook, fechava a janela, e as pessoas não estavam mais vendo o que você estava fazendo, né? A sua cortina, por exemplo. Hoje, com a questão digital, isso muda, né? Porque os nossos dados estão espalhados, aí a gente mesmo permite o uso dos nossos dados, né? Então, quando a gente entra lá no Google, a gente assina um termo lá com ele, que a gente não lê, porque tem 50 páginas, dizendo que a gente permite que ele use e compartilhe os nossos dados. Para você usar, você precisa permitir, e é isso que vem acontecendo agora. E justamente para sair dessa questão de uso indiscriminado dos nossos dados, né, que as autoridades entraram com essa questão de controle e regulamentação da privacidade, justamente para, nos casos de personalização, a gente não ter nenhuma invasão, não ter discriminação, e no caso de políticas públicas, a gente conseguir ser assertivo sem usar os dados de forma indiscriminada. Então, é indispensável que as empresas reflitam, né, e adequem o seu modelo de negócio para estar em conformidade com a LGPD, principalmente as empresas que usam dados, né? E aí, quando a gente fala de dados, né, eu coloquei dados aí como Analytics, mas qualquer dado, principalmente os que usam dados pessoais, tem um jeito simples da gente não correr risco, que não usando dado nenhum, né, e tomando decisões empíricas baseadas no nosso conhecimento. Mas é comprovado que dados trazem ideias melhores, né, até o que está escrito ali embaixo na apresentação. É sabido que quando a gente utiliza dados, né, olhando aí para o passado, para o presente, a gente consegue planejar um futuro melhor. Então, realmente, o jeito mais simples é não utilizar dados, mas isso hoje em dia já é praticamente impossível, até para empresas pequenas, né? Que tem lá um controle de um CRM, um relacionamento com o cliente. Então, isso aí acaba sendo uma necessidade. Bom, e se você utiliza dados, poucos ou muitos, sem gestão, em silos de informação, o risco de você não estar adequado a alguma legislação, e aí a gente não tem só a LGPD, a gente tem outras legislações que falam disso, né? Que são importantes serem seguidas, você vai ter um risco maior de infringir a lei, né? De não estar adequado. Eu sou profissional de inteligência de negócio há muito tempo, né? Cientista da informação, por vida, né? E até há pouco tempo atrás, quando alguém me perguntava, Alessandro, você precisa ter acesso a que dados para desenvolver um estudo? A resposta seria rápida, líquida e certa, todos, né? E hoje, quando você fala todos os dados, você não está mais trazendo a realidade, né? Os dados, quando a gente olha para um ambiente que tem gestão, né? Um ambiente que é orientado por dados, né, que é o ambiente data-driven, que a gente fala, né, e tem governança de dados, que está compliance, né, com as legislações, a gente usa só os dados necessários, né, que é um pouco do que a Germana comentou ali atrás. Vai mandar um e-mail para o cliente, fazer um cadastro do cliente, para que está pedindo o CPF dele no formulário, né? Eu vou fazer um estudo que quer saber a faixa etária e alguma outra informação sobre gênero, né? Para que eu vou perguntar a escolaridade? Então, a finalidade é muito importante no momento de tratar dados
e principalmente no momento a tratar dados pessoais. É comum, principalmente na administração pública, a gente ter bastante convênio, né, troca de informações e tal, e tem um capítulo específico da LGPD que fala disso, né, lá dos artigos 23 ao 32, se eu não me engano, que falam sobre transferência de dados, enfim, e tem uma série de regramentos, inclusive tem a 1046, né, que é não uma portaria, eu esqueci o nome do instrumento, mas ele fala sobre o modelo de transferência de dados entre entes públicos, né, ele regra isso daí, então existem regras para fazer isso daí, e aí, quando a gente estava falando aí de um desses entes públicos que estava fazendo um convênio com a gente perguntou, olha, de que dados você precisa e para quê? Aí ele falou, eu preciso que você faça um tombamento da base, né, que a gente chama de dump de base. E aí, alguns minutos depois, ele mesmo falou, olha, gente, desculpa, eu respondi isso, mas está errado, eu preciso destes dados para estas questões aqui em cumprimento da legislação. Então, a própria pessoa já se atentou que a gente está num momento diferente, que a gente precisa ter gestão e governança do que a gente está falando, né? Então, nesse sentido, o cenário mais confortável é onde a gente utiliza só os dados necessários, alinhados à finalidade, com gestão e seguindo as legislações vigentes, né? Quando a gente está falando, então, da LGPD no sistema indústria, e essa introdução é interessante para vocês, no sistema indústria não, desculpa, gente, sistema Confea-CREA, eu falo do sistema indústria porque eu vim do sistema indústria há pouco tempo e trabalhei na elaboração da lei lá junto com o grupo, então isso fica na minha cabeça, desculpem. Então, da implementação do sistema Confea-CREA, lá em 2019, a gente trabalhava com um grupo de trabalho, então assim, como é um sistema e envolve mais entes, né, alguns CREAs e o Confea e a Mútua montaram isso a várias mãos, então a gente definiu como a gente ia aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados no sistema, né? Pensando na regionalização dessa lei, né? Ela precisa ser adaptada. A gente apresentou uma nota técnica, então a gente montou um modelo de como isso ia funcionar, um framework, né? Um passo a passo, vamos dizer assim, de com o que nós precisávamos nos preocupar. Essa nota técnica, então, foi aprovada em plenária, né? A gente tem alguns procedimentos internos que são seguidos, e em janeiro de 2020 ela foi enviada aos CREAs e à Mútua para a gente poder efetuar a implementação, né, efetivamente. Em março deste ano, a gente sofreu uma auditoria do TCU, e aí essa auditoria, eu vou comentar depois uma das questões dela que é muito interessante, que foi um pouco do que a Andrea falou no começo, do framework de projetos de TI orientado à privacidade, né, que é o Data Privacy by Design. Então, o TCU perguntou para a gente disso, e na sequência, a gente entendeu que ele, já na auditoria que ele fez em órgãos federais, ele avisou que os órgãos regionais iam ser auditados, a gente entendeu que era necessário, então, tomar protagonista, né? O presidente Joel Krieger pediu o protagonismo do Confea frente ao sistema, então a gente começou a acompanhar a implementação em um modelo de rede de conhecimento que eu vou comentar para vocês. Falando um pouquinho da nota técnica e fazendo um link com o que a doutora Germana começou a apresentar, ela apresentou anteriormente, né? A gente trata, no primeiro momento, de atividades preliminares, que a gente trata do entendimento da legislação, como vai funcionar um grupo, né? Monta uma equipe de trabalho, define quem é o DPO e começa a trabalhar em cultura e comunicação. E aí, dentro dessa cultura, também está toda a parte de entendimento à lei, educação, né? Enfim, a gente faz uma identificação dos processos de dados existentes, então a gente orienta nesse sentido, né? E esse processo é um processo muito complexo, é o processo mais demorado, e ele é precursor de algumas outras atividades, por exemplo, aquele mapeamento de risco
que a Germana comentou, ele só sai depois que esse mapeamento de dados pessoais em inventário sistêmico é feito, né? Então, depois que esse inventário é feito, a gente passa efetivamente para uma definição e adequação de normativos e a execução do tratamento em si, que aí tem adequação de bancos de dados, adequação de sistemas de TI, de formulários, de processos que estão dentro da instituição. E aí, essa etapa 5, ela é uma etapa sem fim, né, que é um monitoramento e acompanhamento que a gente faz em relação à lei. Então, seguindo esse roteiro, né, essa norma técnica, um framework, a gente consegue ter uma implementação legal da legislação. Como que isso aconteceu dentro do Confer? Então, em 2009, a gente praticou entendimentos e definições, como vocês viram, até a definição da nota técnica. Em 2020, o planejamento e a execução começou. Ele foi, obviamente, impactado pela pandemia, né? A gente começou a trabalhar home office, esse trabalho, principalmente para órgãos que têm uma cultura de trabalhar presencial, ele demorou um pouquinho, né, para a gente pegar o ritmo, e agora em 2021 a gente efetivamente entrou na execução e revisão. Para 2022 a gente tem aí algumas ações com um acompanhamento mais efetivo e algumas evoluções do que a gente está fazendo. Deixa eu só voltar aqui e comentar para vocês que em 2021 a gente conseguiu efetivamente entregar um guia de LGPD do Confer que se aplica ao sistema, né? Apesar de alguns CREAs terem os guias da LGPD deles, mas ele é um guia bem transversal, né? Então, nós elaboramos uma política de privacidade, fizemos algumas adequações em contratos e aditivos, termos de confidencialidade, termo de ciência para os empregados, apesar de ter hipótese legal para o tratamento do dado de trabalhadores internos, né, do sistema, a gente tem um termo de ciência que a gente comunica por que e onde, quando a gente trata os dados pessoais, é uma questão de transparência que a gente adotou. O site do Confer também foi adequado, né? Tem uma seção lá de LGPD, com informações, os contatos, né, os meus contatos como encarregado de dados de lá. Tem algumas adequações que não é o grupo de LGPD que faz, mas que a gente demanda internamente, então, de normativos, de sistemas, de formulários, né? A gente já está trabalhando nisso, nos que a gente já conseguiu identificar no processo de análise, né, de diagnóstico que a gente está fazendo, que ele em fluxo, né? Então, ele não acaba. E a gente montou uma rede de conhecimento, né? Foi solicitada uma rede de conhecimento, então a gente consegue compartilhar com os CREAs e com a mútua as boas práticas na implementação, documentos e algumas outras orientações. Dentro do Confer, a gente abriu alguns canais de comunicação, a gente tem e-mail e telefone, que são os canais de praxe, né? A gente abriu um canal de ticket, né, de abertura de chamado, o S-Ticket, e efetivamente faz os acompanhamentos do CREA e da mútua. É interessante comentar que esse acompanhamento ele entrou no fluxo de auditoria do próximo ano, então ele vai deixar de ser um acompanhamento informal que a gente faz para um acompanhamento efetivamente formal, que também foi uma questão do TCU, perguntando se a gente, como autoridade máxima do sistema, se nós acompanhávamos a implementação nos demais entes, né? E sim, estamos acompanhando. Então, essa rede de conhecimento, e aí eu estou falando da rede de conhecimento para os senhores, porque é interessante trabalhar como a gente trabalha com rede de entidades de classe, né? Como associações de classe. É legal porque vocês podem montar esse tipo de rede de conhecimento aí para cada um de vocês. Então, a gente compartilha documento, compartilha referências, né? Os nossos documentos próprios, documentos que são feitos por outros, a gente compartilha como referências, a gente efetiva acompanhamento pela rede e faz uma ação em rede que eu vou demonstrar para os senhores aqui. Então, principalmente por grupos de WhatsApp, né? A gente tem um grupo muito bacana, que é composto por todos os CREAs e pela mútua, a gente compartilha as questões lá internas, né? Inclusive as palestras que a gente participa, e troca muita experiência, é muito legal, é bem enriquecedor.
A gente tem um site interno para LGPD, e esse é o repositório de informações, tudo que a gente produz está ali dentro. Tudo isso são soluções sem custo, né? Que podem ser aplicadas aí de forma fácil para vocês mesmos, né, desenvolverem uma solução em rede que é muito bacana. Né? E a gente tem ciclos de debate, troca de experiências, são periódicos, a gente consegue ter um diálogo aberto aí, então, com todos os CREAs, né? Falando aqui, acabei de falar disso para vocês, falando um pouquinho desse ciclo de debates e troca de experiências, né, eles são periódicos, a gente costuma tratar e abordar temas específicos que falam do sistema e, às vezes, falam de administração pública em geral, né? Como eu falei, a administração pública tem um viés um pouco mais regulado em relação à legislação. Dando um status rápido de como está a implementação no sistema indústria, isso é um panorama do primeiro trimestre. No primeiro trimestre, não, me desculpem, no primeiro semestre. A última atualização foi no mês de julho. Né? Então, a gente tem aí a região sul e centro-oeste um pouco mais avançada, e a região norte e nordeste um pouco mais aí em desenvolvimento ainda, e a gente procura sempre apoiar essas regiões para justamente ter um desenvolvimento uniforme dentro do sistema. Com as ações que a gente fez agora no terceiro trimestre, a gente está entendendo que isso evoluiu bastante, esse panorama com certeza já está mais equilibrado no país. E aí esse segundo gráfico aí de barras empilhadas, ele mostra como que nas etapas daquela nota técnica, como que a gente evoluiu. Então, a gente tem aí praticamente ninguém que não iniciou ainda alguma atividade da primeira etapa, e aí da segunda etapa em diante, como a segunda etapa é aquela identificação dos dados pessoais existentes, ela é longa, né, ela é uma etapa bem complexa, tem bastante gente que já começou, alguns que terminaram, e naquele cenário ainda tinha alguns que não tinham efetivamente começado alguma etapa. Né? Dentro dessa etapa tem microatividades, e aí ela estava se desenvolvendo. E vocês podem perceber que as etapas seguintes ficam prejudicadas por conta dessa segunda etapa, que você não consegue evoluir no desenvolvimento por conta disso. Esse cenário já é bem diferente hoje, a gente já tem uma evolução bem maior nas etapas seguintes aí, pelos feedbacks que eu tenho colhido, e a gente vai fazer agora a apresentação nos próximos meses para o CONFEA e para os CREAs desses status, né? Essa é a última posição que a gente tem. Bom, falando um pouquinho de como a gente está tratando a LGPD e a TI no CONFEA, né? Quando eu falo TI, esses projetos de TI dentro do CONFEA, que é aquela perspectiva que a gente tinha combinado de falar dentro do objeto dessa conversa. No CONFEA, a gente tem o PDTI desde 2016, né? E esse plano diretor de TI, ele traz os projetos de TI, o foco da TI para aquele ano, o orçamento que a gente tem. Então, é discutido amplamente com o corpo diretivo, né, com os gestores, com a alta administração, qual é o rumo que a gente tem dentro das questões que envolvem TI. Então, isso aí vem desde 2006, já está bem sedimentado na casa, né, já é tradicional. Então, os projetos de TI, eles são bem raciocinados já dentro do CONFEA, a gente consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo dentro do ano. Né? Além disso, a gente também tem o planejamento estratégico, né, que tem os projetos que a casa tem. O nosso planejamento estratégico ele é 2022, né? Então, ele está para 3 anos e a gente já está entrando com o PPA, que é o plurianual para os próximos anos, que aí tem um período um pouco maior, de médio prazo. Ele está no artigo 165 da Constituição Federal, né? Então a gente precisa fazer isso daí. E a ideia é ter todos os projetos aí pensados, né, para onde a instituição está indo nos próximos anos. Por que isso é importante quando a gente fala de TI, fala de projetos, né? Porque
com toda essa mudança aí, Big Data, uma facilidade de uso de dados, informações, desenvolvimento, é importante que os projetos de TI e o planejamento estratégico estejam alinhados. Por quê? Porque a gente precisa fazer isso ser construído já seguindo boas práticas, seguindo as regras e seguindo para estar compliance, né, com as legislações. Então, não adianta nada os projetos de TI aparecerem do nada, né? Isso aqui, ele começa a amarrar um pouco do que a gente tem. Então, a primeira questão que a gente tem dentro do Confea, quando a gente está falando de aderência à legislação e de projetos, nós temos instrumentos que organizam os projetos internos e a atuação da TI dentro do sistema. Isso é muito importante. E aí a gente tem a alta direção envolvida, os gestores alinhados, e agora a gente tem já um foco na privacidade. Então, assim, a gente consegue raciocinar privacidade porque a gente consegue identificar dentro dos projetos o que eles vão abordar, o que eles vão utilizar de informações, o que eles vão utilizar de tecnologia, e começa a montar isso dentro do nosso sistema, né? Efetivamente dentro do Confea. Como é que isso aí está pensando na estratégia integrada para a LGPD? Então, a gente tem um planejamento, o planejamento tem as nossas normas e regulamentos, né? Tem essa integração e governança desses instrumentos que a gente tem. Então, a administração ela é participativa, né? A gente consegue trazer para o ambiente aí corporativo toda essa questão de comunicação e de alinhamento, né? A gente tem algumas evoluções que a gente está pensando para a LGPD. A gente fez todo um mapeamento de processos que envolvem dados pessoais e inventário sistêmico por nós, né? Nós fizemos isso aí sem assessoria, é uma iniciativa do Confea, né? Feito pela equipe própria, né? Um grupo próprio. Mas a gente já está avaliando utilizar mapeamento por software, porque a gente tem muito sistema, tem muitos processos, e aí isso fica com uma qualidade muito maior, e como a gente viu que é um processo muito complexo, né, ele ser apoiado por software, ele deixa a gente mais tranquilo com a adequação. Quando a gente fala de segurança adequada, a gente tem um sistema robusto de segurança, né, com uma política de segurança da informação atualizada e boas práticas de segurança, né? Então, a gente tem fornecedores de segurança, firewall, redundância, tem uma cultura de segurança já dentro da casa que é fomentada com regularidade, e a partir daí a gente consegue, então, fazer monitoramento e controle. Não adianta você ter sistemas de segurança se você efetivamente não monitora e controla esses projetos e iniciativas. Então, é uma questão importante a ser avaliada, e a gente faz adequação e revisão constantes, né? A gente está com a nossa política de segurança em revisão, né? Por alguns novos normativos aí do governo federal, a gente procura sempre estar adequado a isso daí. Então, essa adequação, ela não para, né? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre como a gente correlaciona os projetos, né? Eu vou falar de alguns projetos que estão em andamento, e aí é uma forma prática de mostrar para os senhores como que a gente trabalha isso daí. Então, eles estão lá no nosso PDTI. O sistema de LGPD não está efetivamente no PDTI, ele veio depois, né? Mas ele já vai estar agora para o próximo ano, mas ele está no nosso planejamento estratégico, né? Então, aí tem um PDTI e planejamento estratégico junto. O que acontece? Um bom sistema de gestão de dados pessoais, ele precisa garantir visibilidade, né, dos dados que estão ali dentro, qualidade dos dados do cadastro, que não é só pela LGPD, mas tem outras regulamentações que pedem, né? Qualidade de cadastro e a responsabilidade que a gente tem por isso. O cadastro, quando a gente pensa em cadastro, né, e aí pensando em dados, né, que incluem dados pessoais, vem de diversas fontes, exige várias integrações. Algumas dessas integrações a gente já tinha previstas, outras a gente está trabalhando, mas a gente tem um projeto que prevê integrações de dados, né? Ou seja, a gente já está pensando nesse projeto de acordo, e aí orientado para a gente ter
adequação com a LGPD. Essas bases de dados, elas são importantes, quando você começa a integrar dados, você começa a formar bases de dados, a coletar e armazenar informação, e essas informações são importantes para outros projetos que a gente tem, que incluem BI e Big Data. Então, a gente tem um projeto em andamento na casa, que vai usar essas informações das integrações. Também a gente tem uma preocupação muito grande em ele já nascer pensado para a privacidade. E a gente tem aí os projetos de transformação digital, que aí eles estão muito voltados aí com foco no profissional, nas empresas e no ecossistema do Confea-CREA, né? Pensando aí nos CREAs também. Então, a gente tem, em processo de transformação digital, tem muito uso de informação, mas também muita criação de aplicativo, facilidade para o cliente de forma geral, e aqui cliente, estou falando de todo mundo, CREA, profissional, população em geral, de acessar as informações, enfim. Então, todas essas questões, elas se relacionam e precisam estar raciocinadas, né? Precisam estar contempladas aí dentro, e aí a gente consegue fazer isso dentro do PDTI, dentro dos nossos planejamentos, né? Então, no sistema hoje, a gente tem essa preocupação em tratar esses projetos, que são projetos distintos, mas interligados, as agendas se conectam, né, garantindo que sejam atendidas, além das premissas de adequação da LGPD, né, premissas de boas práticas com a utilização de recurso público e a otimização dos esforços em geral, né, porque muitos desses projetos acabam se complementando. Quando a gente está falando de privacidade por design, né, privacy by design, que a Andrea falou lá no início, né, que é isso aí? Isso aí é mais ou menos igual ao que a gente fez na nossa nota técnica, né? Uma estrutura organizada, né, um framework que direciona a gente no desenvolvimento de software ou de projetos de software, de soluções, né, que falam que a gente precisa ser a solução da gente, ela precisa ser proativa e preventiva. O que isso é na prática, né? Que a atuação não pode esperar que os riscos se concretizem para tentar remediar. Ela ocorre de forma a impedir que incidentes aconteçam. Então, já precisa pensar proativamente e preventivamente avaliando os riscos na segurança e privacidade desse projeto, né? Ele precisa entender que um projeto precisa ter privacidade por padrão. O que significa isso aí? Significa que o indivíduo ele não precisa tomar ação nenhuma para a privacidade estar no máximo, né? Então, quando ele coloca lá preenche um formulário, por exemplo, inicialmente deve-se entender que ele não quer ser contactado, a não ser que ele diga o contrário. Então, no formulário, por exemplo, de cadastro, é importante você já perguntar se ele pode ser contactado para algumas questões. Na administração pública é muito interessante a gente falar disso, porque a gente tem a finalidade, né, então, de estar em comunicação constante com o nosso profissional, o engenheiro e o agrônomo que fazem parte do nosso sistema, e para isso a gente precisamos nos comunicar, né? Nesse caso, essa comunicação ela é devida, né? Então não precisa de autorização. Mas para enviar publicidade, por exemplo, eu precisaria. E eu não devo enviar se eu não perguntei antes. Então, isso é o privacy by default que a gente fala, né? Então, precisa estar incorporado ao design, né? Então, ao desenho do projeto. Então, a privacidade é um componente essencial aí desse projeto. Precisa ser um projeto de funcionalidade total. Então, ele não pode só acomodar os requisitos de privacidade, né? Ele precisa acomodar os outros requisitos que são legítimos da organização. Então, a funcionalidade principal. O projeto não pode morrer por conta da finalidade. Ele tem que levar em consideração, adotar e adequar isso à sua finalidade principal, né? Precisa pensar em segurança de ponta a ponta, né? Então a gente não pode deixar de pensar na segurança. Esse é um framework bem complexo, que eu inclusive sugiro um framework canadense, né?
o Privacy by Design, que eu sugiro os senhores a darem uma estudada, porque ele é um orientativo bem bacana de como a gente entra com processos que envolvem privacidade para desenvolvimento. Né? E, principalmente, o respeito à privacidade do usuário, ele reza que é preciso a gente sempre manter os interesses do usuário acima de tudo. Né? Uma coisa importante aqui, que aí apareceu essa janelinha aí, falando que na auditoria que a gente recebeu do TCU, isso foi especificamente e de forma direta perguntado. Né? Então, o TCU pergunta para as organizações se ela adotou medidas para assegurar que os processos e sistemas estejam projetados desde a concepção, o Privacy by Design, em conformidade com a LGPD. Né? E aí ele fala lá de onde está isso no artigo, coloca a norma da ISO, que está regulamentada, então o artigo 46 da LGPD fala disso. Então, é importante levar em consideração, isso aí não é uma modinha, não é uma questão isolada, né? Ele é uma necessidade, até porque depois que a gente constrói um processo de sistema, um projeto, enfim, é complicado adaptar, né? Então é melhor que ele já nasça com privacidade adequada, isso é muito importante. O que acontece aqui, voltando então aqui para o nosso próximo ponto. O que são pontos que eu gosto de chamar a atenção para a implementação, e alguns deles já foram chamados a atenção. Para praticamente qualquer instituição, organização que a gente vai implementar a LGPD, eles passam por essas questões. Né? Então, é importante que aquele grupo que a gente fala na nota técnica, né, o Comitê Gestor de Privacidade, o Comitê de Segurança de Informação e o grupo de implementação seja multidisciplinar. Né? Não adianta nada ter a equipe da TI inteira dentro de um Comitê de Segurança da Informação e não ter a visão do resto da organização. Então, pense em equipes multidisciplinares. O mapeamento de processo e inventário de dados, ele precisa ser corporativo, é transversal e ele é muito complicado, né? Ele é complexo. Não dá para deixar isso de forma simples, né? A definição dos riscos, ela precisa ser depois do inventário de dados e do de processos, e as pessoas precisam ter conhecimento disso, e a organização precisa ter conhecimento dos riscos que ela sofre. Por quê? Porque o dono do risco é sempre o tomador de decisão, né? Então, se tem um risco ali, a gente tem um risco aqui de vazamento de dados, mas o risco é muito baixo e o custo para arrumar isso é muito alto. Né? Você pode correr o risco, né? Ou pode colocar isso priorizado no fim de uma cadeia de implementação, para isso ser menos traumático, né, na implementação. Mas é importante ter o conhecimento disso para poder definir o quando. Essa é uma lei complexa, né? Ela não tem receita pronta. Então, é importante vocês fugirem de solução mágica e pronta, ou, no mínimo, estar bem preparado, entendendo a legislação, para discutir com o fornecedor e não comprar gato por lebre, né? A gente tem muita solução mágica no mercado. Mas, e antes de qualquer coisa, é importante estudar um pouquinho da lei, né? Olha os guias prontos, né? A página do Gov tem muita coisa, tem uns guias prontos de implementação, que são interessantes olhar. Olhem, né? E aí, assim, diariamente, assim, eu recebo, não só do Confea, mas dos amigos que eu tenho e tal, falando, nossa, eu estou aqui com uma situação, estou com dúvida na LGPD, às vezes a lei nem se aplica ao caso, né? Então, é importante avaliar se a lei está se aplicando ao caso, se você coleta dados pessoais, se você tem uma pessoa responsável, um DPO, né? Não precisa ser exclusivo, eu não sou exclusivo no Confea como DPO, faço outras coisas. Estabelecer as bases legais, entender por que você trata os dados, então, processo e ferramenta para gerir consentimento. Consentimento é sempre a minha última opção, porque é complicado gerir o consentimento, né? E aí tem essas outras regrinhas que são importantes avaliar, e se os fornecedores têm conformidade, né, ou seus parceiros com a lei também é importante, porque você é corresponsável pelos dados que eles tratam. Tudo que negocia é importante ter ou um acordo de privacidade, um termo de confidencialidade, um contrato, é sempre importante formalizar isso, e manter-se atualizado. Não tem jeito de você
implementar uma lei dessa sem estar atualizado. Pontos centrais, eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque a Germana já falou bastante disso, e a Andréa também, então precisa ter finalidade, adequação, livre acesso, né? O titular pode perguntar a qualquer momento o que você tem de dados dele, a qualidade, você é responsável pela qualidade dos dados, e mais importante do que nunca, a responsabilidade da prestação de contas é do controlador, né? Então, você precisa demonstrar que está fazendo tudo possível para estar adequado ao LGPD. A responsabilidade é de todos. É importante a vigilância ativa, então, cada um de nós, quanto mais atento, menor a possibilidade de erro. Voltando, então, naquele tema de cultura e conhecimento, vigilância ativa, olhar crítico nos processos e procedimentos. E a questão que eu acho mais importante é compartilhar e esclarecer dúvidas, né? Então, assim, não sabe, pergunta, procura, tem muito artigo na internet, muito vídeo bacana para ver, tem muito site, eu vou mostrar aqui para vocês alguns lugares interessantes que vocês podem buscar informações, mas não se acanhem perante a informação, vão atrás, se informem, é o caminho melhor. E aí, onde que a gente pode buscar a informação? Gosto muito do gov.br barra LGPD, né? Tem muita informação no site do governo, então tem guia, lei, documento, a gente tem um framework, né? um guia inteiro lá de como aplicar LGPD, muito bacana. Quem ainda não começou, sugiro que comece por lá. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não é uma agência, eu espero que se torne, e a Associação Nacional de Profissionais de Proteção de Dados, que eu faço parte, também possuem guias, notícias e discussões, são boas fontes de informação. Na questão de segurança da informação, o CERT-BR tem muito guia, muito método, cartilha, é uma linguagem bem fácil de entender segurança da informação. E aqui tem um lançamento da NPD, que é um guia de informações para pequenas e microempresas, né? Segurança da informação para agentes de tratamento de pequeno porte. É muito interessante, ele é gratuito, um PDF, depois eu posso colocar o link para vocês, mas é bem fácil de achar. O site do Confea e dos CREAS, tem bastante site de CREAS muito interessantes, que tem informações. O site do Confea também tem uma seção inteira lá. E para quem usa muita informação, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o CEPRO, tem um site bem completo, com um monte de palestras interessantes, cursos, guias, que eu sugiro muito a visita dos senhores para entender o que isso o que se tem aí de disponibilidade no mercado. Deixo aqui para os senhores. Falei bastante, mas eu até falei um pouquinho rápido, porque a gente deu uma desviada do horário da agenda. Então, eu falei um pouquinho rápido, deve ter algum tempo para alguma pergunta e para algum comentário. Eu vou continuar à disposição. Meus contatos estão aí na tela. Não sei se vai ficar bom para escanear, mas pelo LinkedIn é fácil me achar. E aí, eu vou devolver, então, a palavra para o nosso mestre de cerimônias. É possível que eu esteja um pouquinho adiantado, mas eu tenho esse problema de falar rápido. Então, estou devolvendo aqui a palavra para o presidente Roberto, obrigado. E estou à disposição aqui, espero que tenha aí atendido aos anseios dos nossos espectadores. Tá. Obrigado, Alessandro. Deve ter atendido. E a gente gostaria de, antes de encerrar a nossa fala aqui, de permanecer com o teu contato, porque todo evento que a gente faz aqui na CE, a gente costuma ter uma carta, uma moção, e esse assunto é novo e é complicado para nós. Assim, eu gostaria de manter esse canal aberto, que a gente está com vontade de fazer uma moção e quer saber se o Confea está com alguma dificuldade de aplicação, se necessita que a gente encaminhe fazer uma moção no sentido de alguns artigos, algum conteúdo dessa lei
possa ser melhorado no sentido de atender a legislação profissional, porque é um assunto que envolve até a questão da propriedade intelectual, se a gente levar bem a fundo, né? Então, é isso que eu gostaria de falar contigo, antes de agradecer por duas coisas, pela tua palestra e pelo teu aceite de participar do nosso evento, tá bom? Então, era isso. Deixa eu ver as perguntas. O Alexandre, representante do CREA aqui no nosso evento, ele está fazendo a seguinte consideração. Volto aos celulares, espiões de empresas e governos que captam nossa vida sem autorização, sem preencher formulários. Acontece... vou deixar tu responder, né, Alexandre? O que tu acha? O Alexandre de lá. Eu concordo que a gente tem essa captação de dados, eu só não concordo que é sem a nossa autorização, porque a gente acaba autorizando, a gente é que não percebe. O instrumento da autorização, ele é maquiavélico, né? Quando você vai lá e faz o cadastro no Google, faz o cadastro no sistema, ele tem lá o termo de aceite. Ontem mesmo eu atualizei o software do celular aqui, ele tinha lá esse aqui é o nosso termo de privacidade e tal, ele está lá dizendo que vai usar os meus dados. É ruim porque a gente não consegue gerenciar isso aí, né? Porque ou a gente concorda, ou você não tem acesso. Ou então não tem acesso. Inclusive, a lei fala disso, né, que é o vício de consentimento. Mas eu ainda não vi nenhuma ação efetiva nesse sentido. Não sei como que isso está sendo tratado. Mas é triste, porque a gente acaba aqui, para usar um serviço que a gente necessita no dia a dia, a gente é obrigado a compartilhar dados que a gente sabe pouco de como são usados. Ele pega toda a nossa vida, pega tudo e tira dinheiro disso aí, falando assim de maneira bem simplificada, obtém tudo da gente e a gente não tem nada a não ser obrigado a botar a cabeça na guilhotina e deixar que eles cortem. Mais ou menos é isso, né? Alguma coisa a mais? Nós temos aqui o nosso engenheiro eletricista, Gilberto Aguiar, que vai aparecer na sua tela aí. Bom dia ainda, né? Na verdade, não é bem uma pergunta, é considerações, é a sua opinião. Nós, no sistema elétrico, eu oriundo do sistema elétrico, muitas vezes a gente depara na rua gente mexendo, por exemplo, nas instalações elétricas, ou fazendo certo... O nome vulgar, gato, né? E algumas telefonias, também mexendo nos postos da concessionária. Na verdade, o posto é uma concessão. A gente diz que é da concessionária, mas não é. É do governo federal, né? Então, todo mundo mexe, por exemplo, na rede, né? E depois vem as câmeras espiã, né? Então, a polícia militar ou qualquer outro órgão também tem acesso ao indivíduo que está mexendo na rede, sabe quem está passando por ali. Então, a gente já é espionado pelas câmeras. Já falaram aqui do telefone celular, outros equipamentos, mais outro espião. E o que eu vejo é o seguinte, é que pouca coisa inibe essa invasão na rede, nos gatos. Será que não está faltando uma integração de comando, como você falou, controle, informações para monitorar redes, outro órgão qualquer? Eu vejo assim muito estanque em cada área. A polícia usa para os fins dela, naturalmente. O outro banco de dados usa para energia, outra usa para telefonia. E me parece que não existe uma integração. Todo mundo mexe, todo mundo tem razão e falta água na forma do pão. Obrigado aí. Só a sua consideração. Posso fazer uma adição ao comentário dele? Quando é gato, é um problema, é o menor. E quando eles estão instalando algum dispositivo de espionagem, que aí é muito mais séria a coisa. Tá? Então, fica essa colocação para ti. Mas o celular faz isso com o nosso consentimento. E esse trabalho na rua não é com o nosso consentimento. Alessandro, então, volta a palavra para ti. O que tu achas disso aí? Inclusive, que eu queria falar é o seguinte, na hora que a gente quer o contato contigo aí no Confea, é no sentido de que se tu tiver alguma coisa que queiras que a gente faça
interseção na política, como, por exemplo, senadores que a gente conhece aqui na CE, porque às vezes não convém queimar o nome do CONFEA numa incursão política. O presidente do CONFEA pode não gostar muito disso, mas se é uma associação de classe, ela tem outro significado, está mais lá junto do povo, do povão do sistema CREA, engenheiro, geógrafo, essas coisas todas, que tem mais sabor de voto. Talvez seja melhor atendida até que enviada pelo CONFEA. Não queima o CONFEA e expõe a associação, que não tem problema, a associação é mais, como é que se diz, menos controlada como CONFEA. Concorda comigo? Concordo, presidente. Concordo, sim. Acho que é importante essa participação das associações junto ao governo, enfim. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui para não me dar microfonia. A gente tem aqui no CONFEA a nossa assessoria parlamentar, né, que trabalha junto ao governo aí. Acho que é interessante, vamos conversar sobre isso. Até porque a LGPD é interessante a gente pensar no sentido mais amplo. Ela não é para entidades públicas, né? A administração pública não é só a LGPD, ela convive com outras legislações, principalmente com a LAI e o processo administrativo. Então, é importante a gente fazer esses pedidos, esses documentos, levando em consideração todas essas legislações. Mas eu estou à disposição para a gente falar sobre isso. E aí posso envolver aí a assessoria parlamentar do CONFEA também, que eu acho importante. Uma vez que não é uma definição minha, né? Sobre o que a gente estava falando ali, o uso de imagem, captura de imagem, monitoramento e tal, a própria LGPD prevê o uso pela autoridade pública, né? Então, para segurança, os dados pessoais aí para segurança, vigilância, prevenção de crimes. Então, ela tem ali no capítulo, lá no artigo 7, se eu não me engano, é uma das hipóteses que ela pode usar. Então, ela mesmo já resguarda o direito a essa utilização pelo poder público. Essas câmeras de vigilância que não são públicas, aí é uma outra questão, né? Uma captura de imagem, por exemplo, de um supermercado, alguma coisa que é para vigilância também, ele pode fazer isso para se informar, né? Tem regras para utilizar isso daí, né? Não é indiscriminado, então acho que é isso que a lei veio fazer. Ela não vem impedir o uso de muita coisa, ela vem regulamentar. Na questão dos gatos e do uso das tecnologias aí, o gato, para mim, é caso de polícia, né? Não tem muita história, é a polícia que tem que ir lá e combater, mas o uso dos dados pelas instituições, né? Aí, companhia de água, companhia de gás, companhia de energia, ele precisa ser regulado, precisa seguir as regras, e eu sei que a gente tem muita troca de informação com esses entes, e precisa ser uma troca seguindo as leis, principalmente quando a gente está falando de administração pública, mas é um terreno ainda muito instável, né? A lei está em definição, então tem muita coisa nova, tem muita coisa que ainda está sendo regulada, que não tem muita formação de regramento, então tem muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente ainda tem um caminho aí de acomodação da legislação e das instituições que deve acontecer rápido, mas é necessário para a gente atender melhor ao direito de privacidade do cidadão. Tá certo, então. Muito obrigado, então, Alessandro. A gente vai ficando por aqui, porque é o adiantado da hora e temos mais uma palestra para ser cumprida. Muito obrigado e continuaremos em contato